Boa noite, amigos. Sou Maria José Carvalho, trabalhadora voluntária do Núcleo Espírita Alta de Souza, situado na Vila do Ipsepe, em Recife. Para mim é um motivo de satisfação contribuir com a tarefa da divulgação do Espiritismo. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 27, Pedi e obtereis. Os itens estudados é do número 9 ao número 15. Ação da prece. E por falar em prece, convido vocês a elevar o pensamento para o alto, para fazermos a nossa prece inicial. Deus, nosso Pai misericordioso e bom, aqui estamos, Senhor, a te pedir a assistência espiritual na realização dessa tarefa. Rogamos também, Senhor, pelas famílias que no momento se encontram aflitas pela perda de seus entes queridos, vítimas do vírus Covid-19. O momento é de incerteza, de dor, de saudade. Mas rogamos a Ti pela assistência dessas famílias, bem como de outros irmãos nossos que se encontram no leito dos hospitais, debatendo-se entre a dor e a incerteza da cura. Encaminha, Senhor, os Teus mensageiros para auxiliar-lhes, dando a esperança, brotando no coração daquelas outras famílias que esperam por notícia, a fé. Rogamos ainda, Senhor, pelos nossos irmãos que partiram. Talvez eles tenham achado cedo e por não entender o que aconteceu, debate-se em pesadelos, em dores, necessitando de auxílio medicinais, que possa a espiritualidade amiga socorrê-los, dando a medicação certa, consolando e esclarecendo o que tem acontecido. Diante disso, Pai Celestial, entregamos tudo esse nosso futuro ainda incerto em Tuas mãos, pedindo as Tuas bênçãos de luz e de amor para todos nós, para que possamos sentirmos mais segurança e mais paz. Nos abençoa, Senhor. Segundo a teoria da comunicação, para que se estabeleça uma comunicação, faz-se necessário 3 elementos:
O emissor é aquele que envia a mensagem. O receptor, que é aquele que recebe a mensagem e decodifica a mensagem, ou seja, ele interpreta a mensagem para dar uma resposta ao seu interlocutor. E o terceiro elemento será o veículo da comunicação. Esse veículo da comunicação é o meio pela qual a mensagem vai ser encaminhada entre o emissor e o receptor. Entre duas pessoas que se comunicam numa linguagem verbal, o veículo de comunicação mais usado e favorável é o telefone. Quer ele seja de fio, telefone sem fio ou celular. Esse veículo leva a mensagem do emissor para o receptor em tempo real, sendo encaminhado através de ondas eletromagnéticas, onde o receptor recebe instantaneamente após a emissão. Quando ligamos para os nossos amigos ou familiares para dar uma informação ou para obter uma informação, para dizer que estamos com saudade, ou para dizer que saber da saúde de tal pessoa, sentimos-nos felizes. Ao mesmo tempo que encurtamos distâncias, principalmente nesse tempo em que estamos afastados devido ao isolamento social. O meio muito prático, o telefone. Eu lhes pergunto, qual é o meio que usamos para conversarmos com Deus? Este é um assunto da noite de hoje. É um assunto que faz parte da ideia central da nossa conversa, que é a ação da prece. A resposta que damos é a definição que os Espíritos deram sobre o que é a prece. Eles dizem que a prece é uma invocação, que quer dizer um pedido de socorro, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a que se dirige. Este ser a que chamamos para a comunicação pode ser Deus, pode ser Jesus ou os bons espíritos. Sabendo que quando nos dirigimos a Deus, Ele encaminha os espíritos incumbidos para nos auxiliar. Quando nos dirigimos aos espíritos, eles se reportam a Deus para poder nos auxiliar. Quer dizer, existe uma disciplina,
existe uma organização, porque tudo está sob o controle divino. Mas como ocorre esta comunicação? Que mecanismo é este que faz a nossa mensagem chegar até Deus? Os Espíritos nos explicaram que todos nós estamos mergulhados no fluido universal, encarnados e desencarnados. Então, a um certo momento, vamos supor, seja eu que esteja fazendo a prece, através da minha vontade, vou dar um impulso, um grande impulso no pensamento e jogo ele nesse fluido universal. O fluido, que é o veículo do pensamento, recebe esta energia e no mesmo instante se forma aí uma corrente fluídica entre o emissor e o receptor. Não importando onde o receptor esteja, o que vai levar a mensagem, que são os fluidos, que vai ser encaminhado de conformidade com o direcionamento do meu pensamento. O fluido, que é universal, ele chega ao infinito. Então, onde estiver o receptor, ele vai levar a informação. Dessa forma está estabelecida o fio telefônico entre quem ora e Deus. Mas o fluido que tem essa energia, ele guarda uma proporção com a energia do pensamento e da vontade. Quer dizer, se a vontade deu um impulso grande no pensamento, foi uma vontade forte, a energia que o fluido recebeu foi uma energia forte. Então, a energia do fluido é uma energia forte. Como assim deve ser a nossa vontade diante de tudo que devemos desejar? Emmanuel faz uma referência sobre essa vontade. Ele diz que a mente humana é o reflexo ou o espelho da nossa consciência. Mas a mente humana ela está dividida em departamentos. Departamento da memória, a que guarda os arquivos da minha existência. O departamento da inteligência, que guarda o patrimônio da minha evolução e da cultura, toda a minha existência. O departamento da imaginação, que está ali a minha sensibilidade. Olha, nós já evoluímos um pouco, já sentimos, já temos percepção da emoção. O departamento do desejo, onde fica guardados os nossos propósitos e as nossas aspirações. Mas acima desses departamentos está o gabinete da vontade. A vontade, então,
quem controla todas as ações da nossa mente. É verdade que a vontade é realizada ou comandada pelo Espírito. E aí ela gerencia os nossos atos. Para ver como é importante a vontade quando vamos fazer a prece. Essa vontade deve ser como aquela hemorroíça, a passagem que temos no Evangelho, sobre aquela senhora doente que acreditava, se tocasse em Jesus, ficaria curada. Ela tinha fé, mas foi movida por sua vontade. Lugar distante, ela doente, caminhou, enfrentou a multidão, ainda não sabia se seria recebida por Jesus, mas ela ousou tocar nas vestes de Jesus. E quando fez, Jesus percebeu, alguém me tocou. E ela com medo disse, fui eu, Senhor. Ele disse, a tua fé te curou. Esta fé estava junta da vontade dela, ou poderia ser a vontade, pela luta que ela transpôs todas as dificuldades para realizar o seu objetivo. Dessa forma é que temos que mobilizar a nossa vontade quando vamos nos comunicar com Deus. Se fizermos uma ligação telefônica para um amigo, nós temos um motivo pelo qual fazemos. Seja até para dizer que está com saudade, mas é uma motivação. Da mesma forma, quando vamos orar, temos uma motivação. Então, qual é o motivo da prece? Ela pode ser uma prece de pedidos. A gente vai pedir pelo parente que está doente, ou pelo amigo também que está doente. E aí vamos pedir pela cura. Nós podemos pedir para sermos livrados de um mal que está prestes a nos envolver. Podemos também pedir perdão pelo mal já praticado e agora queremos fazer o caminho da reparação. Estas são as preces de pedido. Mas também nós podemos fazer preces de agradecimento. E aí nós vamos agradecer pela cura que foi realizada. Nós podemos agradecer por um perigo em que fomos livrados, como por exemplo, caminhamos todo dia por uma rua, mas lá na esquina tem uma pessoa que vai nos fazer o mal. E somos intuídos pelo nosso anjo da guarda e pela outra rua. Depois sabemos o que aquela pessoa fez com outra. E nós dizemos, livrei-me desse perigo. Há um momento, então, de agradecimento a Deus. E quando nada temos a agradecer a Deus, nós podemos agradecer pelo nosso bem-estar. Pois é, estou feliz com a vida. Obrigado, Senhor. Tudo está bem. Agradecer a Deus também pelo dia. Eu tinha um parente que já não está mais entre nós. E nos dias de sol muito bonito, ele dizia, obrigado, Senhor, por esse céu azulado, pelo dia bonito de sol.
ouvi muitas vezes ele dizer, isso é uma prece de agradecimento, não precisa de muitas palavras, mas só de um reconhecimento. Também podemos orar com uma glorificação. E a este sentido, vamos nos recordar de Jesus quando foi procurado pelos seus discípulos, lhe pedindo que ensinasse a orar. E Jesus disse, quando orares, dizei, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Com essas palavras, Jesus estava louvando a Deus, exaltando a sua glória. Quando lhe chamou de Pai, ele sintetizou tudo o que ele queria falar de Deus. Disse que Deus era criador, era imutável, era único, perfeito, era eterno. Essa representação simbólica de Pai ficou guardada em nossas mentes e deve ser guardada também em nossos corações, para que possamos sempre glorificar o Senhor usando essa chave ou este símbolo, chamando de Pai. Por quem devemos orar? Nós devemos orar por nós mesmos, pois somos seres imperfeitos e necessitamos de amparo. Devemos orar também por outro, que este outro seja pessoas vivas ou mortas. E por falar nisso, nós oramos muito pouco para os mortos. Eu abro um parêntese nessa nossa conversa, que estamos falando sobre prece, mas a veneranda Joana de Ângeles nos orienta sobre a prece aos desencarnados. Só que ela fala num assunto de caridade. Estamos estudando prece, mas ela fala num assunto de caridade. Ela diz que é muito fácil fazermos a caridade às pessoas, porque nós estamos vendo, é a caridade material. Uma pessoa necessita do alimento e você lhe dá um prato de comida. O outro necessita de um agasalho e você o dá. Outro precisa de uma medicação. Você dá a medicação. Ela diz que essa caridade é muito fácil, que nós podemos fazer bem mais, porque a caridade mais difícil é orar pelos desencarnados. É difícil porque nós não vemos, não sentimos, não ouvimos, principalmente quando não somos médios e ostensivos. E por esse motivo, não oramos. No entanto, estas criaturas estão ao nosso redor, estendendo a mão invisível, pedindo-nos socorro. Ela disse que a gente pode não ver, ouvir, nem sentir, mas não podemos desconhecer, pois se somos espíritas, nós temos a revelação através do Espiritismo quando ele falou dessas pessoas.
falando dos atormentados do além-túmulo. Estes são os irmãos desencarnados, sofredores. Então temos conhecimentos que eles existem. Aí ela diz que então precisamos orar, ter o hábito de orar por eles, de amá-los, porque se vamos ter compaixão pela dor que ele passa, nós podemos amar. Se podemos também fazer vibrações de pensamentos positivos, lhe encaminhando paz, consolo espiritual, esperança. Quer dizer que podemos fazer muito por esses nossos irmãos sofredores. E ela diz que hoje são eles em sofrimento, amanhã poderá ser nós. E vamos ficar tão felizes estando no lugar deles e alguém chegar a fazer uma prece para nós. Como vamos ficar felizes? Então ela disse, desde agora, utiliza o ensinamento de Jesus, que é fazer aos outros o que gostaria que te fizesse. Então vamos botar em nossos caderninhos o hábito de orar por quem morreu. Que seja um nosso amigo, que seja um desconhecido, mas que alguém fez certo comentário, que seja um parente que morreu faz tempo, mas naquele dia em que nós falamos nele por algum motivo, lembre-se daquele dia, nas suas orações, orar por ele. Quem sabe ele necessite de sua vibração amorosa pelos dias e momentos que conviveram em alguma oportunidade. O tema central desse estudo é a ação da prece. Mas a ação da prece se materializa pelos seus efeitos. Podemos perguntar, somente os bons são atendidos? E respondemos que não. Pelo menos os espíritos disseram isso. Deus lhe recompensa pelo devotamento e fé com que esses espíritos oram. Se eles são homens de bem, já estão preparados, já venceram essa parte de ignorância, de falta de fé. A diferença entre um homem de bem em ser atendido numa prece e o homem vicioso e que ainda se encontra no mal é pelo fervor e confiança que somente os homens de bem têm. Porque essa confiança nasce na verdadeira piedade. O que não é comum no homem ainda vicioso. E eles, sabendo disso, eles não oram para ele e nem para outro. Por quê? Se acham impotentes diante de Deus, achando que nunca vão ser atendidos. Mas quando eles reconhecem a sua inferioridade, os espíritos nos disseram que Deus já reconhece aí uma humildade. Só em eles reconhecer que
que são inferiores, já há humildade. E aí vêm os bons espíritos suprir essa parte de que eles não têm, que é a fé. E aí faz as rogativas em nome deles, para poder colocá-los no caminho do bem. É verdade que os espíritos não vão tirar o mal de perto dele. Não. Ele vai conviver com o mal, apesar de estar no caminho do bem. Porque eles têm livre-arbítrio. E a mudança tem que ser feita por ele. Mas eles foram ajudados pelos espíritos que pediram a Deus por eles, porque a lei divina, ela é para todos. Então a lei de evolução é para todos. Aquele irmão ainda vicioso, já estava na hora dele encontrar o seu caminho. Por isso que foi assistido pelos espíritos. E por isso que os espíritos dizem, não podem deixar de orar, mesmo que você não tenha fé. E se precisar orar por outro, orem, que a ajuda vem. Este é a ação da prece. O poder da prece está no pensamento. Já falamos isso quando falamos sobre a energia fluídica que emitimos através do pensamento. A força do pensamento. Então, aqui é o poder da prece. Ela não depende de palavras, muitas palavras, poucas palavras. Não depende de lugar, não depende de hora. O que compreendemos é que podemos orar em qualquer parte, a qualquer hora, a sós ou em comum, o que quer dizer em comunidade. Mas a prece em comunidade é preciso que todo aquele grupo esteja unidos em um só pensamento, em um só objetivo, clamando em uníssono. Só assim a força se faz maior. Mas se tivermos 10 pessoas, 100 pessoas reunidos para orar, e essas 100 pessoas estiverem com pensamentos dispersos, todos com pensamentos dispersos, não há poder da fé. Mais vale 2 pessoas reunidas, unidos no mesmo pensamento, terão mais força do que 100 que não estão em sintonia de um mesmo objetivo. Sabendo que é valoroso a prece em comunidade, vou relatar um fato que André Luiz narra no livro Os Mensageiros. Ele conta que na Segunda Guerra Mundial, os espíritos que estavam no plano espiritual vinham muito em socorro daqueles soldados que desencarnavam dos ataques, dos bombardeios. E tinha uma equipe que ia muitas vezes para a Europa para dar assistência a esses irmãos. Numa dessas vezes, essa equipe foi chamada às pressas, pois estava havendo um bombardeio na cidade de Bristol, em Inglaterra. E eles foram. Era noite.
E quando chegaram nessa região, ele disse que tinha uma fonte de luz imensa na terra, subindo ao céu, com raios luminosos de diversos tamanhos, a faiscar, a deixar incandescente o local. E o irmão que estava ali em aprendizado, naquela missão, julgava que aquele foco de luz era da luz material. Aí, de repente, o orientador da equipe, porque nos trabalhos espirituais sempre existem instrutores. Isso é para a disciplina do trabalho, né? Organização. Pediu para que eles descessem nesse foco de luz. E eles desceram. Só que, para surpresa do nosso amigo, que conta a história, ele disse que quando desceu, o local era até sombrio. E ali era uma igrejinha. Eles adentraram a igreja e encontraram um grupo de cristãos orando, pedindo proteção a Deus. Eis porque surgia aquela fonte de luz que se erguia aos céus. Dentro era também sombrio, não existia luz material. Mas ao lado da igrejinha, ouvia-se os estrelaços das bombas, os estouros dos ataques que se faziam. Mas a igreja não foi atingida, porque a fé deles era tamanha. Todos estavam clamando em uníssono, recordando até os mártires dos primeiros cristãos, quando eram entregues aos leões. Então vemos aí o poder da oração, quando em grupo, quando se tem um objetivo, quando se tem união, e a vibração é uma só. Então sejamos mais disciplinados em nossos pensamentos, mais concentrados, quando tivermos que orar juntos para clamarmos em uníssono a Deus. E para concluirmos, trazemos aqui uma mensagem de Joana de Ângeles, do livro Messe de Amor. Um livro fácil, uma leitura agradável, que poderíamos sempre ter em mãos esse livro. O culto da oração. Quando a aflição te visite o trabalho, desferindo golpes no teu coração ou conduzindo-te às sugestões do mal, recorda-te da oração singela à disposição de todos. Semelhante a um vento sublime, quer dizer, a um bálsamo. A oração é semelhante a um bálsamo sublime. Não somente cicatriza o peito em chaga aberta, como vitaliza os melhores sonhos perturbados. A oração é um anjo benfazejo, apaga as labaredas do crime em começo, santifica a pessoa e direciona para o bem a consciência. Não apenas garante a felicidade e a harmonia do lar, como também embeleza todas as realizações começantes.
A oração não somente consola e sara, mas também ilumina o pensamento turbilhonado, quer dizer, o pensamento perturbado, destroçado, restituindo-lhe a calma e o tirocínio para desmanchares os cipós enrodilhados nos teus pés, a te reterem na província da angústia incessante. A oração é um celeiro de bênçãos inesgotáveis. Ela é a segurança da família, alimento dos filhos e fortaleza dos pais. E quando possível, cultiva a prece em tua alma, com devotamento e segurança, trabalhando sem desfalecimento. Faze dela o teu abençoado guia de todos os dias e todas as horas, assegurando imperturbável a vitória do bem no roteiro da tua vida. Devíamos guardar essa orientação que Joana nos dá aqui sobre termos o hábito e o culto da oração. A oração, ou a prece, é o maior poder que existe no universo. E com isso, vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus. Jesus, nosso mestre e irmão maior, aqui estamos a te agradecer pela realização do trabalho, na condução das palavras, do pensamento, que tudo tenha saído em ordem, Senhor. E que, sobretudo, algo tenha ficado nos corações daqueles que nos ouviram, acalentando a dor, acalentando a saudade, aprendendo como orar, a orar também pelos sofredores e se posicionando quanto à vontade nos pensamentos positivos e no poder de conseguir o merecimento de Ti, de realizar os Seus objetivos. Nos abençoa, Senhor, com a Tua paz, com o Teu amor e com a Tua luz. Muita